Deus te abençoe. Nós vamos começar uma série de estudos hoje. Eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia no livro de Números, no livro escrito por Moisés, o livro dos Números, capítulo de número 13, Números 3. O verso é o verso de Números 13. Números 3, 13. Amém? Quem achar, diga glória a Deus. Levante a tua mão e diga o poder do primeiro. Diga: tudo que vem primeiro governa o que vem depois. Diga: o primeiro exerce domínio, exerce governo. Diga: o primeiro pertence a Deus. O primeiro lugar da minha vida, o primeiro lugar da minha casa, o primeiro lugar do meu ministério, o primeiro lugar tem que ser de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Observe o que a Bíblia vai começar a construir a partir de hoje. Se fosse você, não perdia, porque se você pega um pedaço, talvez você não consegue encaixar tudo, e é um assunto muito amplo. Mas vamos com cuidado e devagar, amém? Passo a passo. Quem lembra qual foi a última praga que veio sobre o Egito, que Moisés trouxe sobre o Egito, Deus trouxe através de Moisés? Quem lembra? Qual foi a praga? A morte dos primogênitos. A 10ª praga, a praga que encerra o ciclo da escravidão, é a morte dos primogênitos. Quando todo primogênito do Egito, toda a primeira cria dos animais, todo primeiro filho das famílias morreu. No dia em que os primeiros do Egito são derrotados, o governo do Egito sobre Israel cai no chão. O dia que o primeiro do Egito é derrubado, o governo do Egito não tem mais poder sobre Israel. Porque o primeiro exerce o governo. Deus visita aquela nação e vai enviando uma série de pragas, quebrando, desconstruindo toda a estrutura de poder do Egito. E a última estrutura de poder do Egito é a estrutura dos primeiros, dos primogênitos. Quando isso é quebrado, Israel está livre. Isso não é em vão, porque Deus vai fazer com que a partir dali isso não seja esquecido e isso passe a ter um símbolo. Se você olhar comigo, Números 3, verso 13, eu estou resumindo os textos, mas você pode estudar depois. Pois todos os primogênitos são meus. O que Deus está dizendo? Todos os primogênitos são meus. E por que todos os primogênitos são de Deus? Quando feri todos os primogênitos no Egito, separei para mim mesmo todo o primogênito de Israel, tanto entre os homens como entre os rebanhos, serão meus. Eu sou o Senhor. Deus disse: foi derrubando os primogênitos do Egito que eu comprei vocês. E é vocês trazendo os primeiros para mim que eu vou governar sobre vocês. Deus disse: eu combati os primeiros do Egito e vocês foram livres. Vocês vão consagrar a mim todo o primeiro e vocês serão meus. Levante a mão e diga: o primeiro pertence ao Senhor. A partir daquele momento, todo primeiro pertencia ao Senhor, todo primogênito pertencia ao Senhor, porque tudo que você coloca em primeiro na sua vida vai governar a sua vida. Diga: tudo que eu colocar em primeiro na minha vida vai governar a minha vida.
Tudo que você colocar em primeiro na sua vida vai governar a sua vida. Aquilo que você coloca em primeiro vai governar a sua agenda. Por exemplo, se você é uma pessoa em que a carreira está em primeiro lugar, a carreira vai governar a sua agenda. Se você é uma pessoa que o seu time de futebol está em primeiro lugar, o seu time de futebol vai governar suas palavras. Se você é uma pessoa que, por exemplo, o seu cuidado com o físico, o seu cuidado com o seu corpo físico está em primeiro lugar, isso vai governar suas decisões. O que está em primeiro vai sempre governar nossa agenda, vai governar os nossos gastos, vai governar as nossas palavras, vai governar os nossos relacionamentos, vai governar os nossos caminhos. Tudo que você tem colocado primeiro, você vai perceber que vai governar sua vida, seu dia, seu tempo. Quando você começa a colocar um pensamento em primeiro lugar, quando você começa a colocar um desejo em primeiro lugar, isso começa a conduzir você e te levar a pessoas assim, a gastos com isso, a intenções para isso. Deus está dizendo, por isso que eu preciso ser o primeiro, para que tudo que lhe diz respeito esteja sob a minha proteção e governo. Quantos entendem isso? E Deus disse, a partir de agora todo primogênito é meu. A partir de agora todo primogênito me pertence. A partir de agora todo primogênito me pertence. Porém, Deus ia separar os primogênitos. E o que ele faz? Para não começar a separar as famílias, ele escolhe uma família. Qual família? A família de Levi. E ele manda contar todos os primogênitos que havia em Israel naqueles dias. Eles chegaram ao número de 27.273 homens que eram primogênitos. E foram fazer as contas de quantos homens tinha em Levi. Em Levi haviam 27.000 homens. Percebe a proximidade dos números? Deus então pega e diz assim, a partir de agora, a tribo de Levi vai ser a tribo dos primogênitos. Todo primogênito vai estar consagrado em Levi. Levi passa a ser os primogênitos, porque todo primogênito é meu. Todo primogênito me pertence. E então Deus diz o seguinte, cada primogênito de Israel vai estar representado em Levi. E através da tribo de Levi, eu vou conversar com vocês, eu vou abençoar vocês, eu vou instruir vocês, eu vou conduzir vocês. E aí o que Deus faz? Deus coloca as tribos de Israel em torno do tabernáculo. Eu queria que pusesse a imagem do tabernáculo para mim, do acampamento de Israel. Do acampamento de Israel, põe para mim, eu vou te mostrar. A gente desenhou isso baseado em Números, capítulo de número 2. A disposição mais próxima que você vai encontrar de Números 2 é essa aqui. O Luiz desenhou hoje à tarde para mim. A disposição mais próxima que você vai encontrar em número 2 é essa aqui. O que está no centro lá do acampamento? O que representava o lugar onde Deus revelava, onde Deus falava, onde Deus se apresentava a Israel. E aí as tribos todas se acampavam ao redor. Mas observe que tem uma tribo que está mais próxima em torno do tabernáculo. Qual é a tribo? Consegue ver? Destaca ela aí para mim. Levi. Ou seja, acompanha comigo o raciocínio. Deus diz o seguinte, ó: todo primogênito de Israel é meu. Ok? Todo primogênito de Israel é meu, porque eu libertei vocês vencendo os primogênitos do Egito. E o que eu vou fazer? A partir de agora, todo primogênito vai estar representado em Levi. Todo primogênito vai estar representado em Levi. Levi passa a ser a primícia. Amém? E aí eu pergunto, para Issacar acessar Deus, qual era o caminho? Que era a
para acessar Deus, qual era o caminho? Que era a... Quem pegou? Ou seja, Deus coloca a primogenitura, a primícia, como um meio para acessá-lo. Porque o Deus é acessado como prioridade, como primeiro, ele não está na nossa vida. O nosso Deus se apresenta na nossa vida quando nós o colocamos em primeiro. E aqui representado pelo tabernáculo, que era o lugar onde a nossa primícia devia ser apresentada. Se você olhar comigo, Deuteronômio 26, verso 2, olha a direção. Vamos seguir. Deuteronômio 26, verso 2. O que diz o texto? Olha lá. Apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo que produzirem na terra, que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, e ponha tudo numa cesta. Depois vocês devem ir ao local que o Senhor, seu Deus, escolher para a habitação do seu nome. Volta o texto, a imagem do tabernáculo. Volta a imagem, consegue? Sei que eu estou exigente hoje, mas vamos lá. Amém? Percebe o seguinte, Deus faz com que esse povo vá ao tabernáculo através daquele que representa a primícia, o primeiro. E como que eles deviam ir? Pegar do seu primeiro, colocar num cesto, levar aqueles que representam o primeiro para chegarem a Deus. Aí você diz assim, não sou de Issacar, não sou de Judá, não sou de Manassés, não conheço nenhum Levi. A Bíblia diz que Jesus é a primícia. A Bíblia diz que Jesus é o primogênito. Quando eu pego o primeiro da minha vida, passo por Jesus, que é a primícia de tudo, eu chego. Quando eu colocar o primeiro da minha vida e reconhecer Jesus como o primeiro de todos, o meu acesso ao Pai é garantido. É assim que a gente se relaciona com Deus, fazendo de Deus uma prioridade. Fazendo de Deus uma prioridade. Se a gente entender que o primeiro pertence ao Senhor, a gente vai estar abençoado. E o que eu quero que você entenda é que Deus não precisa do primeiro. Diga comigo, Deus não precisa do primeiro. Diga, nós é que precisamos de Deus em primeiro. Diga glória a Deus. Consegue perceber? E por que a gente está usando a figura do Antigo Testamento para ilustrar isso? Porque é exatamente assim que os apóstolos trabalhavam. Os apóstolos só tinham o Antigo Testamento para expor os princípios de Deus. Abra comigo sua Bíblia em Hebreus 10, verso 1. Vou gastar um pouquinho de tempo hoje à noite, só para a gente fundamentar. E eu tenho uma série de palavras proféticas que eu vou pregar em textos onde Deus foi colocado em primeiro lugar e como histórias foram mudadas. Só para você sentir, quando Elias chega, quando Elias chega na casa da viúva de Sarepta, o que ele fala para ela? Faz primeiro, semana que vem. Vamos lá. Hebreus 10, verso 1.
a lei traz apenas uma sombra. Amém? Porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, não a realidade dos mesmos, não a imagem exata das coisas. Não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar o que se chegam a Deus. Percebe o seguinte, a lei trazia uma sombra. O que os apóstolos usam? Os princípios da lei para entender o que Deus estava trazendo para nós. Então nós estamos usando o tabernáculo para entender que quando Deus é o primeiro na nossa vida, quando Deus ocupa o primeiro lugar na nossa história, irmãos, os benefícios são extraordinários. Cristo é a primícia. Nós devemos entregar, e isso nos dá uma vida com Deus. Diga glória a Deus. Romanos 11:16, a Bíblia diz: se é santa a parte da massa que é oferecida com os primeiros frutos, se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos serão. Você entendeu por que dessa? Você entendeu por que está aqui no primeiro minuto de 2019? Você entendeu por que separar o dízimo em primeiro lugar? Você entendeu por que a gente se reúne no domingo, no primeiro dia da semana? Você está entendendo porque quando você levantar de manhã, você deve colocar Deus em primeiro lugar? Você está entendendo que tudo que você fizer, aonde você estiver, no trabalho, em todas as áreas, Deus precisa ser reconhecido como o primeiro? Porque quando o primeiro é santificado, todo o resto é abençoado. Quando Deus é posto em primeiro, todo o restante é abençoado. E eu vim aqui dizer para você, deixa Deus ocupar o lugar da primícia na sua vida. E sua história nunca mais vai ser igual. Quantos podem dizer amém? É assim que Deus trabalha. Qual que é a diferença entre uma pessoa e outra? É a ordem de onde Deus está na vida dela. Quer ver uma coisa? Gênesis 4, verso 3. Gênesis 4, verso 3. Fala de Caim. Olha como foi a oferta de Caim. Como foi o culto de Caim. Olha lá, Caim era lavrador da terra. Então, o que ele tinha como resultado do seu trabalho? Quem lavra a terra tem o que como resultado do trabalho? Frutos da terra. Aqui nessa tradução diz ao cabo de dias. O que você entende por ao cabo de dias? Ao fim de um tempo. Ao fim dos dias, ao fim de um período. Qual foi a ordem da oferta de Caim? Depois de tudo, o que ele fez? Trouxe uma oferta para Deus, mas ele trouxe. Lembra que eu te disse? A questão não é o que Deus precisa, Deus não precisa. A questão é o que isso representa. Como é que a Bíblia expõe a oferta de Caim, o culto de Caim? Ao cabo de dias, ao fim de dias, no último dia, no final do período. E Deus aceitou o culto dele? E por que não? Porque ele deu no fim. Porque ele deu depois, porque Deus não era o primeiro, porque Deus não estava com fome de comer cenoura, batata. Deus estava procurando honra, Deus não estava procurando legumes, Deus estava procurando honra. Agora olha o irmão, qual é a anotação que a Bíblia faz com respeito ao irmão? Verso 4, põe o verso seguinte. Vamos lá, quero criar uma base bem sólida, para a gente poder pregar os próximos dias. Abel também trouxe, e qual que é? Ou seja, Caim trabalhava com a terra. O problema é o que ele trabalhava? Não. É a ordem que ele estabelecia na vida.
É a ordem que ele estabelecia na vida. Cada um trazia daquilo que produzia. A Bíblia enfatiza, ó, ele era lavrador da terra. O lavrador da terra precisa trazer o quê? Frutos da terra. O outro era pastor de ovelhas. O pastor de ovelhas tem que trazer o quê? O fruto da sua cria. Só que o problema não é o que eles estavam trazendo, mas como estavam trazendo. Um estava colocando o primeiro e o outro estava colocando no final. A questão é a ordem das coisas. Para Caim, Deus estava no fim. Para Abel, Deus estava no começo. E Deus se agradou daquele que colocou Deus no princípio. Deus se agradou daquele que colocou como prioridade. Tem muita gente que está até fazendo, que está até trazendo, que está até colocando. Mas a questão é que Deus não precisa do que a gente faz e não precisa do que a gente dá. A questão é o que a gente faz e o que a gente dá simboliza como a gente crê. E o que esse moço faz? Esse moço diz, no fim dos dias, está terminando o mês, vou levar para Deus lá, hein? E é verdade, meu Deus, já comi aqui a abóbora toda aqui, sobrou 3 abóboras aqui, vou levar essas abóboras para Deus. E o outro, assim que nasceu a primeira ovelhinha, ele falou, essa aqui é de Deus. Você está entendendo? Ou Deus está em primeiro, ou Deus não está. Ou Deus é primeiro na sua casa, ou Ele não está na sua casa. Ou Ele é primeiro no seu trabalho, ou Ele não está no seu trabalho. Ou Ele é primeiro na nossa vida, ou Ele não está na nossa vida. Porque Deus só cabe em um lugar da nossa vida, o primeiro. Quantos entendem isso? Em tudo Deus precisa estar em primeiro. Deus precisa estar em primeiro. Êxodo capítulo de número 4, verso de número 22 e 23. Tudo está no primeiro. Depois diga a Faraó, 22 e 23, Êxodo 4. Depois diga a Faraó, que assim diz o Senhor, Israel é o meu primeiro filho. Eu já lhe disse que deixe meu filho ir para me prestar culto, mas você não quis deixá-lo isso, por isso matarei o seu primeiro filho. Por que Israel era o primeiro? Era o filho de Deus. Está dizendo, Israel é meu primogênito. Sabe por quê? Porque Isaac, que era o primeiro filho de Abraão, foi consagrado a Deus. E em Isaac, consagrado a Deus, está dizendo, olha, todos os que vierem depois de Isaac estão consagrados a mim. O que Abraão fez? Abraão entregou Isaac, certo? O que Deus está dizendo? Todos que vieram depois de Isaac são meus, porque Isaac era meu. Tudo que veio na sequência, e ele diz, Faraó, eu vou protegê-los porque eles são meus. Porque Isaac, o primeiro deles, foi consagrado a mim. E se o primeiro foi consagrado a mim, todos os demais também estão debaixo de minha proteção. Consagra a primeira hora para Deus, consagra os primeiros frutos para Deus, consagra o primeiro dia de trabalho para Deus, consagra o primeiro emprego para Deus, consagra a Deus o primeiro, e Deus está dizendo, todo o restante, tudo que vier depois, vai ser tão meu quanto o primeiro, tão protegido quanto o primeiro, tão abençoado como o primeiro. Deus não é assim, recebi o primeiro, o resto agora fica por conta de você. Não, eu vou cuidar de tudo que vier depois, porque o primeiro foi dado a mim. Diga glória a Deus. Deus está no primeiro, posso ouvir um amém? Deus está no primeiro. Quando Deus ocupa um lugar de prioridade na nossa vida, queridos, Deus começa a se apresentar. Sim ou não? Sim ou não? Olha só o que a Bíblia diz. Eu queria que você casasse comigo aqui, olha esses textos que tem aqui na frente. Lucas 23, do verso 9 ao verso... Levítico 23.
Levítico 23. Vem comigo. Levítico 23, versos de número 9 ao verso de número 11. Vamos lá? Levítico 23, de 9 a 11. A gente teve um erro de digitação aí em cima. Conserta aí, gente. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrares na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe, da vossa colheita, ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Quando a primícia chega diante do altar, estamos declarando algo. No dia imediato ao sábado. No dia imediato ao sábado. Verso 12, põe para mim, 12. No dia em que moveres o molho, oferecereis o cordeiro sem defeito de 1 ano ao Senhor. Aleluia. No dia imediato ao sábado. 13, a sua oferta de manjares serão 2 dízimas de um éfa de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, e a sua libação será de vinho, a 4ª parte de um vinho. Ok? Olha só, que dia é depois de sábado? Sábado é que dia? O 7º dia. E domingo é? Tudo em Israel, o louvor, o culto, o dia de culto não é sábado? Mas a primícia é apresentada quando? A primícia é apresentada quando? E por que não no sábado? Porque sábado é o último, mas domingo é o? Mateus 28, verso 1. Mateus 28, verso 1. Põe o dedo aí no Levítico 23, que a gente já vai voltar. Mateus 28, 1. No fim quando já despontava o primeiro dia da semana. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. E no amanhecer do domingo, diz a Bíblia, Maria Madalena e a outra Maria foram aonde? O que elas foram fazer? Foram reconhecer Jesus, levando especiarias e perfumes. Mas Jesus ressuscitou no primeiro dia. Quem busca o Senhor na primeira hora do primeiro dia, vai receber dele. Quem vai ao encontro do Senhor na primeira hora e no primeiro dia, a primícia se apresenta no primeiro dia. O texto lá de Levítico diz o quê? No dia imediato ao sábado. Tudo eles privilegiavam o sábado, mas a primícia no primeiro dia. Não vai ser no sábado. Agora quer ver uma outra coisa? Quer ver? Volta lá para Levítico 23. Vou colocar o dedinho. Verso de número 15. Contareis para vós outros, vamos lá? Desde o dia imediato ao sábado. Contareis para vós outros desde o imediato depois do sábado. Isto é, desde o dia que houveres trazido o molho da oferta de movimento, 7 semanas inteiras.
7 vezes 7? Hã? 7 vezes 7? 49, verso 16, por favor. Até o dia seguinte ao sétimo sábado, ou seja, depois de 7 sábados, 49 dias. O dia seguinte, o que era? O dia seguinte, o que era? Domingo. Porque depois do sábado vem porque sábado é o dia 7 da semana e o domingo é o primeiro dia da semana. Depois da Páscoa, 7 vezes 7, 7 semanas, 49. O dia seguinte é 50, que faz o dia de Pentecostes. Jesus ressuscita no primeiro dia. E a igreja recebe o Espírito Santo no primeiro dia. O Pentecoste era a festa das primícias, a celebração das primícias. E o que a Bíblia diz em Atos, capítulo de número 2? E chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no primeiro dia, depois das 7 semanas, o primeiro dia, depois de um ciclo de colheitas, o primeiro dia, depois de 49 dias, o primeiro dia, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e veio do céu um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa, e viram repartidas sobre eles línguas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a orar em novas línguas, e começaram a profetizar, e começaram a ministrar no poder de Deus, e a igreja nasceu no primeiro dia da festa, celebrando as primícias. Deus vai se manifestar no primeiro, e Deus se manifestando no primeiro, vai se manifestar em todo o restante. Deus sendo reconhecido no primeiro, vai se manifestar em todo o restante da sua vida. O que a gente precisa entender é que Deus está no primeiro. No primeiro, se Deus está no primeiro, todo o restante vai ser abençoado por Ele. Se Deus for colocado como primícia, Ele vai fazer uma obra a partir dali. Deus é o segredo do primeiro dia. Aleluia. 1 aos Coríntios 16. E eu termino com esse texto para a gente orar. 1 aos Coríntios 16. Verso de número 1 e verso de número 2. Olha Paulo ensinando a igreja. E o que ele diz? Ora, quanto à coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. O que ele está dizendo? É um padrão. Se ele está dizendo para uma igreja o que ele ensinou para outras igrejas, ele está dizendo que isso é um padrão. Qual é o padrão? Verso número 2. Quando? No primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder, conforme tiver prosperado, guardando para que se não façam coletas quando eu. No primeiro dia, você vai colocar Deus. Primeiro dia você vai honrar Deus. O que Paulo está fazendo? Nós vamos trabalhar mais sobre isso nas próximas semanas. Paulo está pegando um princípio do Antigo Testamento e aplicando na igreja e dizendo: se você pegar a primícia, o primeiro do seu dia, o primeiro do seu tempo, o primeiro do seu talento, o primeiro dos seus sonhos, o primeiro da sua finança, o primeiro, se você colocar Deus em primeiro, se você pôr Deus em primeiro, faça conforme Deus está te ordenando. Ele está dizendo: separem o primeiro, ponham o primeiro. Foi no primeiro que Deus fez. Irmãos,
Ah, mas hoje é quinta-feira, não é domingo. Ah, mas eu recebo no dia 5, não recebo no dia 1º. Ah, mas eu só consigo vir na igreja à noite, não consigo vir na igreja de manhã. É disso que nós estamos falando? É do quando você dá, do que você dá, da sua agenda que a gente está falando? A gente está falando da sua vida. Deus precisa ocupar o primeiro lugar, sabe por quê? Porque Deus sempre atuou através do primeiro. Deus tem que ser uma prioridade na sua vida, tem que ser uma prioridade na minha vida, tem que ser uma prioridade na nossa vida. E se Deus não for essa prioridade, meu irmão, não adianta. Hoje Deus está chamando você a aplicar um princípio na vida, o princípio da primícia. Deus em primeiro. É Deus que me orienta, é Deus que me dirige, é Deus que me ajuda, é Deus em primeiro. Se eu pôr Deus em primeiro, eu perco o emprego. Que emprego que você pode perder que Deus não te dá? Mas se eu pôr Deus em primeiro, o meu grupo social vai me rejeitar. E eu lhe pergunto, o que o grupo social pode fazer por você? Perto do que Deus já fez pela sua vida. Você tem que entender que se Deus for o primeiro, os teus celeiros vão se encher, teu lagar vai transbordar. E quando eu falo isso, eu falo de pão, eu falo de vinho, eu falo de vida, eu falo de alegria, eu falo de espírito, eu falo de provisão também, mas eu falo de um cuidado especial de Deus. O que nós precisamos entender é que Deus tem a primazia, e que se Ele for a primazia dos nossos planos, se Ele for a primazia dos nossos projetos, se Ele for a primazia da nossa vida, tudo que Deus foi fazendo através de primeiros. Ou Deus é o primeiro na nossa vida, ou Ele não é nada. O que o primeiro representa? É o que representa na nossa vida. E se Deus for posto em primeiro na nossa vida, se Deus for colocado em primeiro na nossa vida, irmão, pode acreditar, Ele vai fazer a diferença. Porque tudo que eu ponho em primeiro passa a ter um governo, um domínio sobre a minha vida, passa a ter autoridade sobre a minha vida. E hoje Deus está te chamando para isso, para dizer: Senhor, o melhor dos meus dias, o melhor de mim, o primeiro para o Senhor, o primeiro para o Senhor, o primeiro para o Senhor.